E hoje, no Pergunte ao Doutor, o nosso quadro que tira as suas dúvidas sobre saúde, vamos falar exatamente da vacinação contra o coronavírus aqui no sul de Minas. Sinésio Inácio da Silva Júnior, professor de epidemiologia da Unifal, aqui com a gente para explicar este cenário. Inclusive, se você tem alguma pergunta a fazer, já sabe, né? É só mandar para o nosso WhatsApp. Professor, boa tarde. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a quem nos acompanha. Agradecemos ao senhor por aceitar o nosso convite mais uma vez e eu começo, professor, com os dados que preocupam. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nós fechamos a semana com altas, tanto de novos casos quanto de mortes. O aumento de casos foi de mais de 10% e de óbitos de 40%. Essa situação, professor, pode estar ligada ao ritmo da vacinação? Sim, ela está ligada ao ritmo da vacinação, né? Os dados que mesmo você comentou mostram que, importante, né? Metade da população tem já tomado a segunda dose, a outra metade ainda não. E, portanto, com a variante Delta, que já é predominante, né? Por exemplo, no sul de Minas, há um mês, e em Minas Gerais, há 2 meses, quem só tem uma dose tomada fica mais vulnerável. Esses dados nos alertam e são reflexos também, esse aumento de casos, do último feriadão, né? Então chegou uma conta, mas que ainda assim é bem menor do que as que chegavam antes, graças à vacinação. E como que o senhor avalia o andamento da imunização aqui no sul de Minas, professor? Pois é, aí nós temos dois parâmetros imediatos, né? Aquele que diz respeito à população total, são esses números, né, que você falou, e eles representam uma maior homogeneidade entre os municípios, né? Não tem uma grande variação, felizmente. Agora nós também começamos a coletar dados, né, sermos informados pelos dados da Secretaria de Estado sobre a vacinação de reforço. E aí, tomando, por exemplo, a população de 70 anos ou mais, nós vemos uma grande variedade. Isso se explica muito provavelmente, e queiramos que seja, né, por um atraso na notificação de cobertura vacinal, mas também começa a trazer aquele quadro de uma diferença no ritmo de vacinação das pessoas de mais idade logo na primeira fase da vacinação. Professor, os dados indicam que entre os 10 municípios mais populosos aqui do sul de Minas, Poços de Caldas tem a maior cobertura vacinal e Alfenas a pior. Por que existe essa diferença, hein, professor? Exatamente. Em relação a essa vacinação com a segunda dose, Poços de Caldas está hoje com, em relação à população total, 57%, Alfenas 39%. Existe um atraso maior ou menor das prefeituras em notificarem a Secretaria de Estado. E isso é preocupante, porque nós estamos com mais de um ano e meio, né? É importante para a gente entender a pandemia, fazer as previsões e as medidas corretas de controle. E também tem aquele ritmo diferenciado de vacinação entre as prefeituras, que pode explicar essas variações. Prefeituras que optaram por sábado, domingo ou feriado, vacinar fora de horário comercial, facilitar para a população, estratégias diferentes, né? No início da vacinação, vacinaram menos ou mais pessoas, não só profissionais de saúde que estão na ativa, mas com diploma na área da saúde, que não tinham contato imediatamente direto, isso atrasou vacinação também dos mais idosos. Mas estão esses dois fatores, o ritmo de cada prefeitura e o ritmo de notificação. Isso explicaria a maior parte das diferenças, já que, né, as vacinas são equitativamente distribuídas. Algumas perguntinhas que a gente recebeu dos nossos telespectadores, professor. Poliana, de Três Pontas, ela gostaria de saber quando vão começar a ser vacinadas crianças de 5 anos para cima. Então, Poliana, né, essa é uma questão muito importante, né? Os pais, ainda mais com a volta agora às aulas, né, têm uma legítima preocupação. As vacinas, elas foram testadas, né, com populações que não foram de crianças. Então, alguns estudos ainda estão sendo feitos e já tem alguns resultados um pouco mais a respeito da vacina da Pfizer, no sentido de endossar, né, mostrar que existe uma segurança grande para vacinar também as crianças. Mas, por enquanto, ainda, né, não é uma prioridade.
A boa notícia é que as crianças, todos temos que tomar as precauções de não contagiarmos, não sermos contagiados, mas elas têm naturalmente o vírus tem uma dificuldade maior de infectar as crianças, mas podem ser infectadas. Vamos ter que esperar mais um pouquinho. Maria Marta de Campestre pergunta se todos nós vamos poder tomar a terceira dose, a dose extra da vacina, ou apenas os idosos. Outra excelente questão, Maria. Imediatamente, os idosos, que é uma população de mais risco e como de mais risco, né, de internação e morte, foram vacinados primeiro, com primeira e segunda dose, e já deu o que se teve de protocolo, né, 6 meses depois da segunda dose. É de bom juízo, sim, e aí vai depender do número de doses que nós vamos ter, né, à disposição, que todos tenhamos essa dose de reforço, né? Isso é importante, não só agora, mas mesmo entrando 2022, para a gente garantir o controle da pandemia. Professor, muita gente querendo saber se a gente já pode voltar a cumprimentar as pessoas pegando na mão ou se a gente ainda deve continuar só com o soquinho. Pois é, essa é uma questão muito pitoresca, né? Interessante. O soquinho, né? Acho que mesmo depois da pandemia, ele pode acabar, continuar a ser usado, né? Mas é claro, né, gente? Esse afeto, esse tradicional aperto de mão, a gente tem saudade. Olha, o contágio pelo vírus, fundamentalmente, ele se dá pelo ar, né? Em que as partículas virais, as pessoas expelem e ficam no ar. Agora, existe um risco, né? Uma mania, né? Ou a maneira de, né? Se a pessoa espirra, tosse, leva a mão à boca, não está com máscara, imediatamente vai cumprimentar alguém, é claro que isso traz um risco. Agora, se nós mantivermos uso de máscara e higienização de mão, é um risco controlado. Não seria aconselhável, né? Você está aí fora de casa e tal, e sair cumprimentando muitas pessoas, e aí pode passar um tempo, né? E se tiver uma contaminação pela mão, levar a mão à face e ao rosto. Agora, de novo, usando máscara, higienizando mão, especialmente daqueles mais próximos, já estamos, né? Muitos com segunda dose, é um hábito afetuoso que a gente poderia, com cuidado, né? Com muita responsabilidade, retomar. Tá ok, professor. Agradeço mais uma vez pela colaboração, viu? Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.